Então, é preferível dizer aquelas que realmente é obrigada a exercer. Claro, é porque realmente o diretor artístico tem que fazer a programação, tem que orientar tecnicamente a companhia, basicamente é isto, não é? E, enfim, e garantir a qualidade dos espetáculos, portanto, tecnicamente e artisticamente. Neste momento, com a integração do Teatro São Carlos, evidentemente que o âmbito das funções é mais alargado e eu terei que ter, porque dentro do aspecto da autonomia artística, sem autonomia financeira, há aspectos que nós temos que recorrer setorialmente, não é? E há justamente uma atividade digamos, de quase que eu chamaria assessoria em termos de administração e em termos de imagem da companhia, em termos mesmo de publicidade e promoção. Enfim, muitas vezes eu gostaria que até fosse melhor, mas pelo menos isto são funções também que tem o diretor artístico que ocupar, não é? O que torna a posição extremamente sobrecarregada, muitas vezes até com algum desagrado da minha parte pela incapacidade de atender aos problemas básicos da companhia em termos de, digamos, em termos artísticos. Quais têm sido os seus principais objetivos enquanto diretor artístico desta companhia de bailado? Bom, a companhia foi criada, como sabe, com a intenção de dotar Portugal de uma companhia de características clássicas, portanto, porque não existia. Existia o Ballet Gulbenkian, que tem a sua estética, a sua forma já conhecida, mas uma companhia de tipo de repertório, de grande repertório, não existia, não é? É o equivalente a uma orquestra sinfónica, ao fim e ao cabo, não é? Que também não existe. E formou-se realmente a companhia, que tem vindo a fazer um grande progresso. Paralelamente, formou-se uma escola, porque sem escola não pode haver companhia, como se pode imaginar, para que elementos portugueses tenham acesso, devidamente formados e preparados, não bailarinos casualmente formados em estúdios particulares, mas sim academia. E o objetivo era realmente garantir um repertório que pudesse, atender às necessidades culturais do país, não só num teatro base, mas também nos aspectos da descentralização, que estão focados no Decreto-Lei, que eu acho que são muito importantes. Nós temos aqui falado no programa várias vezes no problema da música em Portugal. Por vezes tem-se esquecido o problema do bailado em Portugal. E eu pergunto-lhe como é que vai, ou como é que encara neste momento a situação da companhia de bailado atualmente? Eu devo dizer o seguinte, e é a experiência através destes espetáculos que têm estado a decorrer no Teatro São Carlos. A companhia encontra-se em muito boa forma e muitas vezes acontece uma situação um pouco estranha. É que, analisando os problemas, neste caso, problemas de funcionamento generalizado, há uma tendência a denegrir também publicamente, ou pelo menos por algumas entidades menos esclarecidas, o interior da companhia. Eu não concordo com isto. A organização da companhia, como outra qualquer, é para estar exposta ao público e publicamente se pode notar que ela que está em grande forma, com uma grande unidade de estilo, dentro do conceito para que ela foi criada, é uma companhia de nível europeu. Para isso lutámos, para isso se trabalhou. Todo o ambiente de que se rodeou a companhia nos últimos tempos, através justamente desse aspecto de negativista, compreende? Tem sido um pouco desagradável, porque para mim representa justamente um pequeno meio e não um meio, digamos, musical ou balético ou, enfim, artístico ou cultural de maturidade artística. Representa justamente um pequeno meio, porque se passasse numa grande capital, isso não acontecia assim. Quer dizer, o confundir o aspecto que é o deste caso, que é o deste momento, quer dizer, que é uma transição, que é o estudo de uma realidade que talvez não seja a mais correta em relação à companhia, o estudo se a integração no Teatro São Carlos é correta ou não, se passamos a uma situação de autonomia ou não, qual é a forma da autonomia, qual é a ligação a uma instituição cultural ou autonomia completa. Tudo isso são coisas que não devem afetar realmente, inclusive o próprio público, porque isto é mesmo assim, ninguém vai a um supermercado quando se sabe que o produto do supermercado não está em condições, ou pelo menos que se diz que não está em condições. Isto pode ser muito desagradável em termos de, digamos, de imagem criada, não é? E talvez, quanto a mim, isto é uma maneira um pouco à portuguesa, e eu sou o mais português possível, adoro ser português, mas nós, artistas, temos que lutar um bocadinho por este sentido de negativo que existe muitas vezes em nós. Tenho a dizer que a companhia se mantém em muito boa forma, a companhia está viva e, apesar da crise, que é conhecida, enfim,
é conhecida a crise que passou, a companhia não deixou de trabalhar diariamente, como se tivéssemos um espetáculo no dia seguinte, desde setembro, desde do reinício do trabalho. Uhum. Vamos então agora falar desta série de espetáculos do Lago dos Cisnes. Quer-nos falar um pouco desta produção? Sim, com certeza. Evidentemente, poder-se-á dizer outra vez o Lago dos Cisnes, é o que se ouve sempre a dizer. Ora bem. Sim, mas já uma vez me disse aqui no programa que a companhia também estava vocacionada para a repetição de determinados bailados de repertório. É evidente, repare que num país, se nós somos um país culto, que pretendemos ser, eu creio que de 3 em 3 anos haverá uma nova geração para ver os clássicos, tanto em teatro, como em música, como em bailado. Haverá uma nova geração com apetência para ver as obras clássicas, com as obras de tradição, não é? E esse é o nosso ponto de vista. Nós devemos manter um repertório e não quer dizer que não estejamos a falhar. Para mim, os aspectos que deviam ser mais notados e mais analisados e até mais criticados são os aspectos que, para mim, por acaso, são os mais importantes e que é realmente uma falha. Por exemplo, no Decreto-Lei de Integração diz lá que nós devemos fazer encomendas a compositores portugueses com vistas ao bailado. Repare que, por exemplo, nós temos música portuguesa escrita para bailado. Há quantos anos é que não há música portuguesa escrita para bailado? Encomendas aos músicos portugueses. Nós há pouco falávamos aqui de jovens compositores. Quem me dera a mim ter a capacidade, como diretor artístico, de poder encomendar uma partitura expressamente com a finalidade de ser executada e não ficar na gaveta, como foi mencionado aqui. Quem me dera a mim. Ainda há pouco tempo eu tenho uma peça escrita pelo Mestre Lopes Graça, original, inédita, para a Companhia Nacional de Bailado. Eu tenho dificuldades de a produzir na companhia e talvez, esperemos que não, mas talvez a última peça escrita por um grande compositor português. Mas tem dificuldades a nível da orquestra ou mesmo do funcionamento de toda a montagem desta produção? Não é propriamente da orquestra, sabe o que é? É a nível das estruturas, não é? É a nível das estruturas. Há uma dificuldade muito grande, grande dificuldade em programar, enfim, nos termos corretos, que eu, quanto a mim, programaria com 2 anos de antecedência. Eu não consigo contactar, repare, para fazer uma encomenda a um compositor, eu tenho que programar com 2 anos de antecedência. E tenho que dar uma data marcada de estreia. Isto, em termos profissionais, é assim. Eu, para encomendar um bailado a um grande coreógrafo estrangeiro, eu vou para o Maurice Béjart, se eu quiser, e até tenho possibilidades de que o Maurice Béjart faça um trabalho para aqui, que tive até uma proposta para integrar nas comemorações dos descobrimentos, porque o Maurice Béjart, evidentemente, como toda a gente sabe, um grande coreógrafo extremamente interessado com os problemas e com a filosofia oriental, que a nós nos diria muito, ter uma obra coreografada por ele com música portuguesa. Isto também era um projeto meu, mas a estrutura não permite. Compreende? Isto realmente são problemas que a mim me parece que deveriam ser focados com insistência, muito mais do pequenino problema mesquinho, sem importância. Estes são problemas artísticos graves e de fundo que a mim me agradaria muito mais ver discutidos, falados, contestados, comentados e criticados. E a falar deste Lago dos Cisnes, no fundo, enfim, o falarmos sobre isto é também uma forma de convidar as pessoas a ver este bailado. Fala então desta produção. O Lago dos Cisnes é uma obra, é um bailado, como se sabe, de grande repertório, que apetece sempre ver, não é? Ele está muitíssimo bem montado, está muito bem dançado. Temos artistas principais, neste momento, na companhia, residentes, que podem estar em qualquer grande companhia do mundo. Residentes em Portugal. Não são convidados, são raparigas que estão cá o ano inteiro, que tanto fazem Lago dos Cisnes como fazem pequenos papéis num outro bailado original, num bailado feito hoje, contemporâneo, portanto são residentes. Mas acontece o seguinte, que também é um dos aspectos que eu gostaria mais de ver mencionado e criticado. Repare, não há uma promoção dos artistas residentes. Eu já nem ponho o caso de serem artistas portugueses. Neste caso são artistas residentes em Portugal que se propõem, através da sua colaboração, participar numa organização nacional com fins à cultura nacional. Estas pessoas deveriam estar expostas muito mais, deveriam ter muito mais acesso, inclusive aos meios de comunicação social para a sua imagem, uma criação de imagem. Bom, mas também uma das maneiras de estarem expostas era fazerem mais espetáculos. Isso é uma coisa que não se consegue. É evidente, nós não conseguimos. Eu partilho isso. Aliás, desculpe só interromper, porque um bailarino pode vir a um jornal, um programa de rádio, um programa de televisão falar, mas, no entanto, se ninguém conhecer o seu trabalho... Tem toda a razão, porque eu acho que em Portugal... É estéril a sua presença. Tem toda a razão, ainda bem que menciona isso, porque eu acho que em Portugal, neste momento, fala-se mais de dança do que se dança.
Eu acho isto um contrassenso. Eu vejo seminários, vejo conferências, vejo colóquios, toda a gente a falar de dança. De bailada não se fala muito, mas de dança. Mas, realmente, espetáculos não há o suficiente e são os próprios artistas que se queixam de não haver o suficiente, não é? Mas agora vamos também ver o aspecto, não é? Enquanto não houver capacidade da descentralização verdadeira das companhias nacionais e circuitos organizados em bons termos e em boas condições de realização artística, de produção, vai ser muito difícil de uma capital fazer 100 espetáculos na capital. É difícil, porque não temos público ainda para isso. Agora, seria possível se nós tivéssemos uma rede de teatros organizado com calendários e com épocas específicas para bailado, para ópera, para música, todo aquilo articulado, até com uma certa economia de meios, através da produção, uma produção, digamos, comum. Isso seria possível, nós podemos apresentar, aliás, devo dizer que é uma coisa curiosa, que no princípio da companhia, é muito interessante porque eu ouvindo os problemas da música, eu vejo que são tão similares com o bailado que cada vez mais me apetece estar ao lado da música. São muito parecidos, não é? Nós preocupamos muito, por exemplo, de cobrir Portugal. Ora bem, mas para cobrir Portugal nós vamos ver que eu não posso levar uma obra com 80 figuras em cena a um pequenino palco. Mas eu tenho, desde o princípio da companhia, que se organizou um repertório em 3 tipos de produção. A grande produção, que destina-se ao palco do Teatro São Carlos, basicamente, não quer dizer que não vá ao Rivoli ou ao Coliseu do Porto, ou mesmo ao Teatro de Évora, ou a outros até, ou quando tem um posto de orquestra, porque eu sou por fazer bailado com música ao vivo. Não gosto Vamos falar disso. Não gosto das gravações nem da música enlatada e traz graves problemas a música enlatada para os artistas intérpretes, que ninguém se apercebe disso. Mas depois deixa a Luísa falar disso. Muito bem. Mas, por exemplo, nós temos média produção, que é a produção que nós normalmente fazíamos, ou faremos talvez ainda, não é? No Teatro de São Luís, que é uma média produção, que se presta a palcos com dimensões e com condições de segundo nível em país, e fizemos, muitas vezes, no Teatro da Trindade, a programação de concerto, destinada justamente à descentralização. Agora, como é que nós, se não formos nós empresários de nós próprios, ou se não tivermos os convites, uma rede organizada de sociedade de concertos, de organização artística a nível nacional que nos proponha os espetáculos, como é que isto se organiza? É muito difícil. Portanto, não é só as coisas existirem. O problema das companhias ou das orquestras existirem, para mim, não chega. É necessário uma outra organização de fundo que as movimente. Armando Jorge, para nós não incorrermos no erro que há pouco disse, falarmos muito de bailado e não vermos bailado, eu proponho que vejamos a Luísa a dançar o princípio do segundo ato do Lago dos Cisnes para depois falar com ela.
Luísa, nós acabámos de ver dançar o início do segundo ato com orquestra. E pegando um pouco no que o Armando Jorge dizia há pouco, eu faço-lhe a seguinte pergunta. Prefere dançar com uma orquestra no fosso ou com uma gravação? Não, é óbvio que é com orquestra, não é? Eu não sei se é assim tão óbvio, desculpe meter-me no assunto, mas há por vezes maestros, e eu já tenho visto, que dirigem uma orquestra, quando está a tratar de bailado, e nem sequer olham para o que se está a passar no palco. Só estão preocupados em dirigir a sua orquestra e que aquela música soe. E depois, se os bailarinos estão a acompanhar ou não, é um caso secundário. Bom, Por isso eu lhe digo, não sei se é assim tão óbvio. Não, isso, como em todo lado, há bons maestros e há bons bailarinos, e há maus maestros e maus bailarinos. Isso é, por isso, simplesmente, não estarem coordenados um com o outro, portanto, não ter havido, talvez, ensaios suficientes, etc. Mas é óbvio que é preferível fazer espetáculos de bailado com orquestra, porque, para mim, a música é realmente a grande inspiração da dança e do bailado. Portanto, não há razão nenhuma para se fazerem espetáculos com gravação. Vamos falar digamos, do seu percurso artístico dentro da CNB. Dentro da CNB? Enfim, se estiver ligado com o seu percurso artístico fora da CNB, agradecia que referisse. Bom, portanto, eu comecei os primeiros passos com a CNB em 1977, acho eu, não foi? E permaneci praticamente o tempo todo na CNB, fiz algumas, estive noutras companhias, como inclusive na África do Sul, em Inglaterra, na Alemanha. Pertenci também ao elenco da Fundação Gulbenkian, do Ballet Gulbenkian, e agora estou outra vez na Companhia Nacional de Bailado. Diga. Tenho acompanhado praticamente todos os anos da companhia. Sente, portanto, realizada enquanto bailarina principal ao trabalhar nesta companhia? Sim, plenamente. Quais são, digamos, os seus principais objetivos a curto prazo? Eu acho que bailarinos nunca têm grandes objetivos, porque normalmente quando nós planeamos qualquer coisa nunca dá certo. Eu acho que a curto prazo são os espetáculos que eu estou a fazer agora. Por exemplo, o ensino, já que há pouco também o Armando Jorge falou que nesta companhia existe uma escola. O ensino é algo que lhe atrai como profissão? É, aliás, eu já estou a ensinar na Escola de Dança do Conservatório Nacional. E para mim é uma coisa muito interessante, é uma nova experiência e realmente é uma coisa que gosto de fazer. Mas não totalmente ainda. Portanto, ainda não gostaria de deixar de dançar já. Em relação a este Lago dos Cisnes, como é que tem sido o acolhimento por parte do público? Tem sido ótimo. Aliás, não acho que seja uma surpresa, mas foi muito bom ver as casas completamente esgotadas. Curiosamente, na produção que fizeram antes, a Gisele, houve, julgo que, um certo problema de público. Isso teve que ver com problemas de publicidade, por exemplo? Sim, acho que sim. Foi um pouco apresentado fora da temporada porque não havia capacidade de fazer uma apresentação de temporada. Isso teve como consequência a não haver uma divulgação atempada e também ao facto de ter sido feito com música gravada e até por acaso má música gravada. Vocês, portanto, notam um decréscimo razoável de público quando a companhia dança com orquestra, neste caso com música ou com orquestra? No Teatro São Carlos, se forem produções, no caso do Teatro São Luís, já não se nota tanto, mas no Teatro São Carlos é evidente que é normal que há uma diferenciação em termos da aderência de público, se é são espetáculos na sua íntegra, com música sinfónica, com repertório, não é? E orquestra, não é? Armando Jorge, falou há pouco também em descentralização. Eu sei que este espetáculo estava agendado para o Porto e foi anulado. A que é que se deve este facto? Dificuldades, talvez, financeiras. Sabe que ir ao Porto, neste momento, para uma companhia deste género, é realmente muito difícil, muito caro. Sai muito caro, neste momento, ir uma deslocação da companhia ao Porto. Desculpe só interrompê-lo, mas não sabiam que saía caro quando programaram para ir ao Porto? Bom, a programação não está feita com esses moldes, como eu diria há pouco, com 2 anos de antecedência. São propostas de programação, compreende? Não é uma programação fixada. Nós tivemos que fazer uma tentativa para organizar uma temporada razoável
Fizemos tentativas porque, compreende, nós começamos a organizar a temporada agora, o Rivoli está completamente, enfim, o seu calendário está completo, não é? É quase que, por favor, que nós encontramos umas datas para ir ao Porto neste momento. Portanto, não são coisas que estejam calendarizadas na fórmula exata, como deve ser feito, não é? E como substituição, existem mais espetáculos em Lisboa, portanto? Justamente foi anunciado que, dado o facto de estarem esgotadas as casas, ou, portanto, ter esgotado completamente o Teatro São Carlos, e haver muita gente a pedir, não é, a registrar as bilheteiras, a administração decidiu colocar mais 4 espetáculos, justamente 19, 20 e 21 às 21 horas e 22, sábado, às 16, exatamente, às 16. Eu espero que os próximos espetáculos da Companhia de Bailado do Teatro São Carlos tenham tanto público quanto teve este Largo dos Cisnes. E agora gostaria de vos convidar a assistir à interpretação do Sequeira Costa da Sonata número 10, Opus 1 e 2 de Beethoven. Para estarmos neste programa, nós com certeza estaremos consigo hoje a 8 dias. Boa tarde.